Olá, irmãos, graça e paz em nome de Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira e eu quero passar aos irmãos a palavra que está em Colossenses, capítulo 2, do verso 8 ao verso 15. Eu vou ler para os irmãos. Colossenses, capítulo 2, do verso 8 ao verso 15. Vamos lá. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui, versículo 15, Colossenses capítulo 2. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias em que há muitas ideias circulando pelo mundo. E como não poderia ser diferente, no terreno espiritual também surgem muitas ideias. E a gente percebe pela palavra que essas ideias, elas vêm desde os primórdios da igreja cristã. Por isso Paulo advertia os colossenses a que eles tomassem cuidado com as sutilezas, com as filosofias, porque essas coisas todas eram humanas. Mas o inimigo de nossa alma, ele está por trás de todas essas coisas. É ele quem leva os homens a criar suas filosofias meramente humanas e as suas vãs sutilezas. Amados irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, à palavra de Cristo. Não podemos ficar ouvindo coisas que não vêm de Deus. Porque o propósito de Satanás, depois eu vou falar qual é o outro, um dos propósitos de Satanás é pôr no nosso coração coisas que Deus não quer que estejam no nosso coração. Por isso é muito importante que a gente examine as coisas que a gente ouve por aí. Como? Através da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa guardar a palavra de Deus. E esse texto aqui, ele nos revela isso. Tome cuidado porque em Cristo Jesus, aqui no verso 10 diz, nós fomos aperfeiçoados. Em Cristo Jesus nós fomos tornados perfeitos diante de Deus. E ali, no mesmo versículo, diz que ele é a nossa cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Portanto, devemos ser dirigidos por quem? Por Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós fomos sepultados para o mundo, ou seja, quem é sepultado é porque morreu. E no caso aqui, morreu para o mundo. Por que morreu para o mundo? Porque em seguida ele fala que nós fomos ressuscitados, nós fomos ressurgidos em Cristo Jesus, mediante a fé. Mediante a fé. No poder de Deus. A fé no poder de Deus. Não a fé em nós mesmos, não a fé em outras coisas, mas a fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos e assim também nos ressuscitará. E Paulo continua falando, olha, vocês estavam mortos, vocês estavam perdidos, vocês estavam na incircuncisão da carne. Mas Cristo veio e tirou vocês disso, dando vida a vocês, perdoando todos os nossos delitos.
Como que Cristo fez isso? Versos 14 e verso 15 diz assim, que ele cancelou o escrito de dívida, aquela dívida que havia contra nós. Jesus cancelou onde? Na cruz do Calvário. Ele removeu o escrito, ele nos redimiu, ele nos salvou. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, creia, ponha fé no seu coração. Você precisa crer, acreditar que Cristo fez isso lá na cruz do Calvário. E quando todo mundo pensava que Jesus havia perdido a batalha, que o mundo havia vencido o Filho de Deus, Paulo diz assim que Jesus os desprezou publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pensam vocês que o diabo gostou de Cristo ter morrido por nós na cruz? Não, porque ele sabia que a única maneira de sermos salvos era por meio da morte de Jesus Cristo. Que bom que Jesus morreu por nós na cruz. Foi doloroso para ele? Foi. Foi pesado para ele? Foi, porque ele carregou os pecados de todos nós, os meus e os seus. Mas ele triunfou. E é interessante, né? Que a gente fica pensando, o diabo, em tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai ficar como um derrotado na presença de Deus. Ele não gosta disso. Ele nos ataca todos os dias para ver se nós abrimos mão da fé em Jesus. Mas nós não vamos abrir. Mesmo com toda essa situação que a gente está vivendo nos dias de hoje, não vamos abrir mão da nossa fé em Cristo Jesus e só vamos crer naquilo que Cristo tem para nos dar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Confie no Senhor, continue confiando em Deus, porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por nós. Querido Pai Celestial, obrigado por todos aqueles que ouviram esta palavra. Faça-os guardar esta palavra em seus corações. Perdoa nossos pecados, em nome daquele que por nós morreu na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.